Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira. Boa tarde. Que bom estar aqui com vocês novamente. Hoje, num programa gravado. Infelizmente, porque não vai ter a participação de ninguém. E a nossa convidada, para quem já viu e já conhece, a Lília, ela aproveitou que é gravado, ó, deu uma afastada de mim, tá vendo que coisa feia? Boa tarde. Nós hoje estaremos falando sobre a família e as crianças com necessidades especiais. Antes disso, vamos aos nossos recadinhos de sempre. Quem ainda não adquiriu os ingressos para Música Espírita Está no Ar, 5ª edição, faça isso. Nós nos encontraremos lá. Olha, é a 5ª edição, os ingressos estão à venda no Simpla, sympla.com.br. Acesse. Acontecerá lá na Face, Rua Uruguaiana, é o Uarumã, número 80, Higienópolis, Rio de Janeiro. E mais informações pelo telefone 21 99 312 7840. Bem, Lilian, esse assunto tão delicado, porque na história, né, da nossa evolução, as pessoas que nasciam com qualquer tipo de diferença, né, física, mental, que assim adquiriam vários nomes e às vezes eram abandonadas, eram escondidas, né, das outras pessoas. E nós vamos evoluindo, nós sabemos que todos nós vamos evoluindo sempre, o próprio planeta está em evolução. Então, mas assim mesmo, ainda é assim uma preocupação muito grande com as pessoas que às vezes os outros não têm o mesmo olhar, esquecendo que são espíritos imortais como nós. Não é, Lilian? É verdade. Boa tarde de novo. Nós vamos falar de um assunto que algumas décadas atrás era velado. Era tipo um assunto proibido. Eu estava ouvindo essa semana uma palestra de uma das coordenadoras da APAE, em Belo Horizonte. Não, desculpa, em São Paulo. E ela estava comentando que ela foi fazer um trabalho na casa de um casal que precisava de alguns esclarecimentos. E aí, quando ela estava chegando, era um sítio bem grande. E ela olhou para a casa principal, não havia ninguém na porta, mas numa pequena casa ao lado haviam 2 rapazes. E assim que eles a viram, eles se recolheram. Ela foi recebida pelo casal na casa grande e começaram a conversar e o casal apresentou: essa é a nossa única filha, falou o nome. E ela perguntou: estranho, eu vi na casa ao lado 2 rapazes quando eu cheguei. E aí houve um constrangimento muito grande, mas depois a coisa foi esclarecida. Esses 2 rapazes eram os primogênitos da família e tinham nascido com síndromes. E eles simplesmente colocaram eles numa casa ao lado, onde eles eram atendidos em todas as necessidades, menos nas afetivas, porque eles não participavam dos encontros familiares, eles não tinham convívio familiar. Era dessa maneira que funcionava. Então, a gente sabe que, infelizmente, até hoje, existe isso, de afastar as nossas crianças, né, que precisam desses cuidados especiais. Quem são essas crianças? Se a gente parar para pensar quem são essas crianças, são aqueles espíritos, como nós, que transgrediram as leis de Deus em algum momento da sua caminhada,
de alguma forma que nós desconhecemos e que eles precisam responder de alguma forma, certo? Se uma pessoa, isso é só um exemplo, porque nós não temos a capacidade de saber o que se passa numa encarnação, nem da nossa, que dirá dos outros. Isso é fundamental. Então é importante que se saiba isso, são suposições. Se uma pessoa se suicida dando um tiro no ouvido, pode ser que essa pessoa, em alguma reencarnação posterior, porque nem sempre acontece na seguinte, Deus é misericórdia, então ele espera que a gente esteja pronto para suportar uma prova ou uma expiação. E quando nós estamos prontos, muitas vezes nós mesmos participamos dessa programação reencarnatória, onde esse espírito vai vir como uma criança com necessidades especiais, porque ele reconhece que aquilo ali é fundamental para que ele se reequilibre perante essas leis. Porque Deus não fica lá de cima apontando culpa de ninguém. As leis estão aí. Na medida que nós transgredimos, nós marcamos no nosso perispírito as nossas necessidades reencarnatórias. E o que a gente semeia, a gente colhe. Sempre assim, não é, Ceira? Com certeza. O que a Lilian está trazendo é uma coisa assim, muito importante e que às vezes a gente esquece. Normalmente, assim, muitos casais têm assim, uma vontade muito grande ou planejam ter um filho. Ou mesmo quando isso não acontece e que a jovem ou a pessoa, ela aparece grávida ou se vê grávida, aguardando um bebê, a expectativa é muito grande, né? Então, nós escutamos muita gente falando, não importa se menino ou menino, não importa, eu quero que venha perfeito. Quer dizer, esse perfeito é muito relativo, né? A gente cria uma expectativa e é natural que algumas pessoas tenham receio, principalmente quando acontece de alguma coisa ser hereditária ou de alguma coisa já ter acontecido na família. Mas aí é o que a Lília está dizendo, né? A gente não pode esquecer que nada é por acaso. Nós não podemos esquecer que Deus, ele não castiga. Qualquer coisa que nós tenhamos que passar ou vir encarnar já com algum tipo de, assim, uma característica diferente dos outros, né? Algo que talvez, à primeira vista, entendeu? Te traga mais dificuldade em alguma coisa. Aquilo fomos nós que, em algum momento, como ela também frisou bem, não tem que ser na encarnação anterior, mas em algum momento nós cometemos algum delito. Nós desrespeitamos esse corpo que nos recebe e nos permite a encarnação. E nós esquecemos também que a doutrina espírita, ela não é imposta, ela é raciocinada, né? Nós temos a encarnação para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos evoluir. Então, tudo aquilo que nós passamos e a gente precisa exercitar, por pior que pareça na nossa visão curta, encarnados, ou na nossa visão curta, pelo nosso grau evolutivo, né? Aquilo é muito ruim, muito pesado. Mas tem o outro lado. Não é à toa, não é por acaso, e é para o nosso bem. É verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, eles falam das causas das aflições, causas anteriores e causas atuais das aflições. Esse capítulo é muito importante para que a gente comece a compreender essa dificuldade que a gente apresenta, né, de entender o porquê da vinda dessas crianças. No Livro dos Espíritos, também, nas perguntas de 371 a 378, Kardec fala que, na maioria das vezes, essas crianças, antigamente eram chamadas, a doença era chamada de idiotia. Então, é dessa maneira que ele se refere, porque foi tratado nessa época. Crianças que apresentam idiotia são muito mais inteligentes do que nós supomos. Porque, na verdade, o que acontece? O espírito está pleno. O corpo, nós vamos colocar entre aspas, por favor,
apresenta um pequeno defeito de má formação, de malformação, ou no cérebro, normalmente e aí responde qualquer parte do corpo, que o cérebro da gente comanda praticamente tudo, né? Então, ali fica marcado onde essas crianças vão precisar vir marcadinhas ali para sofrerem as consequências daquela deficiência no cérebro. Esses termos que eu estou usando são termos usados no Espiritismo, porque a gente sabe que ele foi codificado lá atrás, né? O Livro dos Espíritos. Inclusive, ontem estava de parabéns. Todos os espíritas, 18, né? Dia do espírita. Porque nós agora temos o Dia do Espírita, né? Que é o dia 18 de abril. Em 18 de abril de 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos. E muitos termos ali, obviamente, são referentes a essa época. Para ficar mais claro, eu estou usando ele em alguns momentos. Então, é muito importante que a gente lembre sempre, o espírito é pleno. Nós temos o corpo, o perispírito e nós, propriamente dito. O que acontece? Nós, espíritos, precisamos receber as impressões do corpo físico. Como nós faríamos isso? Se somos de natureza completamente diferente. Nós precisaríamos de um corpo medianeiro, certo? Que a gente pode chamar de material. Esse corpo leva as impressões do físico para o espírito e, na contramão, do espírito para o corpo. Sendo que o espírito está sempre pleno. O Kardec, no livro Céu e Inferno, ele conta que eles invocaram um espírito, era um menino de aproximadamente 13 anos que tinha problemas. E aí o menino veio e ele falou, enquanto o corpo dormia, ele se manifestou naquela reunião, que era uma reunião de experiência, por isso que eles faziam assim, e ele falou que quando o corpo estava dormindo, era o momento que ele mais amava, porque ele se sentia livre, uma consciência livre, plena. Ele tinha total domínio de tudo, de todas as reações. Então, fica muito claro que é o corpo que vem, como um carro, por exemplo, que o motorista está pleno ali dirigindo e, de repente, acontece um problema no câmbio, no freio. É do motorista? Não, é do carro. Porém, o motorista vai sofrer as consequências, obviamente, desse impedimento ali de estar tudo correndo bem. É da mesma forma, mais ou menos, guardando as devidas proporções, que acontece. É o corpo, porque nós estamos encarnados, porque aqui é a verdadeira escola. A gente aprende como espírito livre, sim, mas a verdadeira escola é no corpo físico. Então, por isso que a gente precisa, muitas vezes, passar por situações que, aos olhos de pessoas que não compreendem, é um sofrimento atroz, chega a ser uma injustiça divina. Mas nós sabemos que não existe isso. Injustiça divina é uma coisa que não existe. Com certeza. Certo? Com certeza. É uma coisa importante, gente. Quer dizer, a doutrina convida, né, a nós estudarmos. E quando nós falamos assim, a doutrina é um farol que nos ilumina, né, é porque ela esclarece. Ela te dá o porquê, ela te explica. E quando você entende, né, quando você consegue entender que nada é por acaso, que Deus é justíssimo, que Ele não castiga, Ele não pune, que tudo que nós fazemos, em algum momento da nossa trajetória, a gente vai arcar com essas consequências e que a prova, né, não é só para a criança que nasce, mas para a família que a recebe. E esse acolhimento é fundamental. E não é assim, puxa, eu sou péssima mãe, eu sou péssimo pai, ou qualquer que seja a sua relação com essa criança, porque eu não aguento ver, ou porque eu choro, ou porque eu não quero... Não é isso. Quer dizer, no exato momento em que você sabe que vai receber uma criança assim, ou que você descobre que você tem uma criança assim, não tem problema você procurar ajuda, pelo contrário, não é ajuda só para a criança, mas para a família, para os cuidadores também. Porque é necessário ter uma estrutura, né? A gente fala
muito da questão espiritual, porque nós somos espíritos eternos, mas nós estamos em um corpo. Então tem toda uma atenção a esse organismo. Profissionais da área de saúde, muitos profissionais fazem total diferença dependendo do problema, entre aspas, né? Dependendo da questão, dependendo da dificuldade. Quer dizer, sejam médicos, sejam fonoaudiólogos, psicólogos, né? Fisioterapeutas. Tem muita gente que consegue fazer diferença. E a primeira diferença enorme é o acolhimento dessa família. Como exemplo que a Lilian deu logo no início, né? Da família que não apresentava os filhos, que os filhos ficavam à parte, que eles davam o mínimo necessário para os meninos sobreviverem, mas não acolhiam como filhos, não apresentavam como filhos. E duas coisas são muito complicadas. Uma é a vergonha. Quer dizer, você ter vergonha de alguém é muito complicado. E você ter pena também. Pena é um sentimento muito danoso. Né? É considerar que a pessoa não é capaz. E ela é. Independente, porque todos nós somos especiais, todas as crianças são especiais. Então, seja o que for, ela deu o exemplo, né, do surdo. Ele não se limita à surdez. O cego não se limita à cegueira. E seja qual for o problema, não se limita àquilo. Nós vimos campanhas belíssimas com jovens de síndrome de Down, né? Fazendo e executando trabalhos maravilhosos. Nós sabemos de pessoas com sucesso, como aquele, eu acho que Nicolas, né? O nome dele, que ele não tem nem as pernas nem os braços. E ele escreve livros, ele dá palestras, ele tem uma família lindíssima. Sabe, ele formou linda no sentido não físico, mas de união, de respeito, de amor. Então, quer dizer, não é aquela dificuldade ou aquele detalhe, por mais que assusta quem o recebe, que vai limitar ou que vai fazer com que ele não aproveite a reencarnação como ele poderia, né? Porque o que você faz com o que te acontece é o que faz toda a diferença. Não é, Lilian? Nós temos na pátria espiritual departamentos, né? Temos os ministérios e nós temos o Ministério da Reencarnação. É muito comum nós mesmos participarmos da construção, da preparação das nossas necessidades, do que vamos ter que enfrentar aqui, já encarnados. E normalmente André Luiz fala sobre isso, é como se fosse uma massa em forma de corpo humano, e ali é trabalhada as necessidades reencarnatórias. Então é muito comum nós já termos condições de participar disso aí. E existem espíritos que conseguem, inclusive, adicionar dificuldade para que possa caminhar mais rapidamente de encontro às leis de Deus, né? Para que possa evoluir mais rápido. O que ela está trazendo é importantíssimo. Dá tempo, né, da gente contar a historinha? Não, quer dizer, vamos ver, acho que dá, se for rapidinho. Mas deixa eu só pegar um gancho aí, né? Quer dizer, o que ela está trazendo é importantíssimo, entendeu? Porque somos nós que estamos fazendo isso, né? Somos nós que estamos modelando. E aí ela falando de André Luiz, eu vou deixar ela contar a história melhor, rapidinho, porque daqui a pouco eu vou... Porque vai ser um intervalo. Não, nós estamos gravados, mas o que acontece? Isso não impede que vocês curtam, compartilhem, exatamente, seja no Facebook, seja no YouTube. Não deixem de compartilhar, de curtir, de comentar, de colocar o que você achou, de compartilhar a experiência. Isso. Nós não vamos poder estar interagindo nesse momento, mas nós não vamos deixar de olhar, com todo o carinho que vocês merecem. Muitas pessoas que ouvem os programas, inclusive os programas que permanecem lá, os vídeos gravados com os programas, precisam ouvir determinadas coisas que são ditas aqui, como em outros programas, obviamente. E você compartilhando, você vai ajudar para que isso chegue a essa pessoa.
porque para chegar, para acessar as pessoas, Deus usa as pessoas. Então, nós somos sempre instrumentos. Com certeza. Então, vamos compartilhar, porque a rádio, ela só trata de coisas que vão favorecer a nossa caminhada aqui na Terra. Todos os programas falam disso, nos preparam, nos fortalecem. Então, vamos compartilhar, porque com certeza vai chegar em alguém que precisa muito ouvir isso. E ajuda a rádio também, entendeu? Quem não é seguidor ainda no YouTube da rádio, clica lá no sininho. Quanto mais gente, né, acessar os programas, quanto mais gente seguir a rádio, mais força, mais notoriedade a rádio tem. Porque o YouTube funciona assim, né? É pelo número de acessos que ele coloca em destaque, vamos dizer dessa forma. Dá tempo de você contar? Pode começar, se tiver qualquer coisa a gente para, faz aquele suspense acho melhor, e vocês esperam o intervalo. Exatamente, esse suspense aí é muito bom, Então, porque vai ficar todo mundo assim esperando. Vai esperando o retorno. Pode começar, então. A gente retornar. Chico Xavier, ele sempre contava, né, como eu falei com a Ceíra, os causos dele, né? E são ótimos. Todos eles altamente educativos, desculpa. E esse que ele contava era de um rapaz que ele tinha reencarnado surdo, cego, mudo. A mãe dele tratava ele com todo amor, todo amor. Esse rapaz começou a ter uns problemas nas duas pernas. A mãe levou ao médico, fizeram vários exames, várias pesquisas e chegaram à conclusão de que esse rapaz ia precisar amputar essas duas pernas. A mãe entrou em desespero, porque para ela, aquele olhar materno, ele já passava por tanta dificuldade, por que perder as duas pernas? Então foi um sofrimento atroz para ela, como mãe, saber disso. Ela pensou na possibilidade de procurar o Chico, para que o Chico falasse alguma coisa para ela ou salvasse essa situação para o filho dela. E aí o Chico recebeu um recado de Emmanuel e falou para ela que esse espírito que veio como filho dela, eles eram muito ligados, sempre muito ligados nas encarnações anteriores, como nessa. Esse rapaz ele já tinha se suicidado 10 vezes, em 10 encarnações seguidas. Ele já não aguentava mais falir na programação reencarnatória. E ele pediu, rogou a Deus que não permitisse que ele tivesse a mínima possibilidade de cometer suicídio outra vez. Dá tempo de acabar? Dá. E aí o Chico falou para ela, ele vai perder as duas pernas. Mas ele vai perder as duas pernas porque ele sabe que atrás da sua casa corre um rio. E ele vem pensando ultimamente em se jogar nesse rio. Para que isso não aconteça, ele vai perder as duas pernas. Isso é misericórdia divina. Difícil de nós encararmos como misericórdia divina, mas a gente precisa entender a bondade de Deus, que às vezes vem de uma maneira que nós não entendemos, mas sempre será para o nosso benefício. Perfeito. Então não se esqueçam nunca disso. Deus é justo, mas Ele é boníssimo. Deus não pune, não castiga, sempre há uma razão. E se nós não conseguimos saber o que está acontecendo atrás da parede, que de lá saber o porquê de uma situação dessa. Então, fé é força e esperança, né? Nós precisamos realmente de força e precisamos de esperança para continuar. E a doutrina é, assim, uma vitamina fantástica. Nós vamos parar para o intervalo. Aproveitem para curtir, para compartilhar, para escutar tudo, para acessar o site ou ligar para ter mais informação sobre a música espírita. Está no ar e nós voltamos já. Até já. Estamos apresentando Família em Foco,
com a apresentação de Ceíra Oliveira. Voltamos a apresentar Família em Foco, com a apresentação de Ceíra Oliveira. Boa tarde novamente para quem está chegando agora, para quem está conosco desde o início, gratidão imensa. Vamos lembrar, quem ainda não faz parte do Clube da Fraternidade, pode ligar para 21 3386 1422, ok? Isso é uma coisa importante, sabe? Quem puder, deixar sempre papel e caneta para poder anotar os números, depois salvar no celular, porque aí fica mais fácil. O Zap, né? Nós não estamos ao vivo, então não adianta. E o telefone fixo também não. Mas você pode curtir, compartilhar, dar o like, clicar no sininho para quem ainda não segue a rádio no YouTube e fazer comentários. Isso é muito bom. Compartilhar a experiência de vocês. Quando a pessoa lê alguma coisa, aquilo serve de estímulo, de incentivo, é muito bom e importante. E muitas vezes ela olha e fala assim, puxa, não sou só eu que passo por isso. Ou então, nossa, eu reclamo tanto da minha situação, mas olha só, né? Então, quer dizer, é importante nós formarmos essa corrente do bem, de troca, porque todos nós crescemos juntos. Evoluímos, que é a proposta da encarnação. Não se esqueçam, quem ainda não adquiriu seu ingresso, de ver, acesse ou ligue. Acesse o site da Simpla, .com.br ou mande mensagem, ligue para 21 99 312 7840. A Música Espírita está no ar, 5ª edição. Não perca, venha conosco, participe, é muito importante. Ela será no dia 4 de junho, às 4 da tarde. Participe, nos veremos lá. Divulgue também, convide o pessoal, forme caravanas, forme grupos para ir. Será muito bom. Vai ser uma confraternização, né? Com certeza. E a gente tá sentindo falta disso. Precisamos. E música é tudo de bom, né? A música espírita, então, né? Imagina a sintonia, imagina a vibração, né? Vai ser muito bom estar junto com vocês. Para quem chegou agora, nós estamos falando sobre famílias e crianças com necessidades especiais. O quanto é importante nós olharmos aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, com um olhar de amor, com um olhar de entendimento que ele vai muito além do que qualquer problema, entre aspas, né, dificuldade que ele possa ter. Porque especiais todos nós somos. Deficiência, seja moral, seja física, todos nós também, né? Estamos mais ou menos na mesma degrau evolutivo, vamos dizer assim, né, Lilian? É verdade. Não podemos apontar dedo para ninguém, nem criticar, nem julgar, né? Nós podemos e precisamos acolher. Eu estava ouvindo, né, uma mãe que ela tem uma criança, né? E ela falando assim, puxa, mas é tão importante não só que a família, né, mas que as pessoas também desenvolvam isso com as suas famílias, ao educarem as crianças, para receberem a outra criança, porque todos são crianças. Para não fazerem cara feia ou virar a cara quando, de repente, uma criança, entendeu, tem, assim, um comportamento que ela não acha devido. E a pessoa já começa criticando, né, ou torcendo o nariz, quando, na realidade, às vezes é um momento. E a família que leva aquela criança num lugar público, e aquela criança começa a gritar, nem sempre é manha. É diferente, manha, pirraça, de uma criança que se assusta ou não interage bem, né? Como o TEA, né? Os transtornos de espectro autista. Então, quer dizer, que popularmente as pessoas chamam de autista, né? Mas existem vários níveis.
Algumas reações, algumas atitudes podem ser semelhantes, mas dependendo de como a família acolha e o investimento que ela faz naquela criança, a criança ela vai desenvolver os potenciais dela cada vez mais, porque ela não se limita àquilo, ela vai muito além. Né, Lilian? Antigamente, todas essas pessoas eram chamadas de doentes, né? E com a evolução da ciência médica, eles conseguiram chegar à conclusão de que são síndromes. Síndromes não são doenças, certo? Síndromes são sintomas, é um conjunto de sintomas. E aí os cientistas, os médicos, vão fechando para cada um. Cada um é de uma maneira. Hoje nós sabemos que algumas pessoas que levaram a vida inteira trabalhando com dificuldade, lidando com outras pessoas com uma certa dificuldade, porém conseguiram se emancipar financeiramente, emocionalmente, têm a sua casa fora da casa dos pais, trabalham, estudaram para isso, hoje se descobrem autista em algum nível. E aí vem a explicação para aquelas dificuldades que eles enfrentaram. E aí a gente começa a perceber que são vários níveis. Cada espírito vai receber aquilo que ele precisa para se recompor perante as leis de Deus. O fato da gente falar fulano é desse espectro não quer dizer que aquela pessoa tenha que ficar dentro de casa, sem contato com o mundo lá fora, porque a maioria das pessoas veem os autistas assim, né? O barulho, o visual, ele tem que ficar protegido. Mas por isso que existem algumas circunstâncias que sim, porém, outras não. Mas por isso que é tão importante, entendeu? A procura de profissionais e de ajuda. Exatamente. E não esconder, como o caso que ela contou no início, né? Os filhos como se eles não existissem. Escolas são fundamentais. A gente fala tanto, entendeu? De estar recebendo e acolhendo essas pessoas, de, assim, estar dando acesso a elas. Os centros, as casas espíritas, os lugares de festa também precisam. Né? Não é ficar com receio de estar recebendo alguém, mas é receber todo mundo e é integrar, estimular que as crianças brinquem juntos, que as crianças estejam juntos, que as crianças fiquem ali. As crianças se desenvolvem. As crianças, elas, mesmo quando a gente acha que não estão prestando atenção, elas estão absorvendo de alguma forma. Verdade. A Lília trouxe alguns aspectos e trouxe uma história, aliás, mais de uma, mas ela também ela coordena grupo de estudo dos livros de André Luiz, né? E num deles, né, que ela conhece muito mais, né, do que eu, No Mundo Maior, tem um episódio que André visita também, né? Uma criança que está deitada na cama, né? E que não tem, assim, ela não consegue mexer nada no corpo, são só os olhos, né? E a mãe, do mesmo jeito, né? Com toda a dedicação, com todo o carinho, auxiliando o tempo inteiro. E a mãe acaba desencarnando antes, e logo em seguida o filho. E aí é explicado, né? Quer dizer, aquela criança tinha cometido muitos desatinos e prejudicado pessoas. Ela fez com que pessoas morressem por interesse próprio. E ela tinha conseguido que vários desses espíritos a perdoassem. E faltavam só aqueles dois que estavam do lado da cama ali perturbando. E ela veio daquela... E é uma coisa interessante, porque fala assim que pelos olhinhos, né, e depois ficou sabendo, na hora que ele voltava para aquele corpinho, ele sentia alívio. Mesmo naquele estado do corpo, mesmo sem poder a se mexer de forma alguma. Mas era o refúgio, era onde ele se sentia seguro, era onde a mãezinha dele estava. Então, quer dizer, às vezes a gente pensa assim, poxa, que situação difícil. Mas para o espírito que é eterno, é uma oportunidade, não apenas de resgate.
mas de conseguir o perdão de quem ele prejudicou. E justamente quando ele está ali, de evitar aquela perseguição tão grande. Então, é aquele outro lado que às vezes a gente não entende e que é tão importante, o olhar amoroso. O olhar de saber que aquilo não é à toa, que não é brincadeira de ninguém. Existe uma razão para aquilo estar acontecendo, como ela citou o caso da pessoa que tinha cometido suicídio várias vezes. Existe uma razão para aquilo acontecer. E muitas vezes, né, ela citou o problema do surdo, seja o mudo, seja o cego, né? Quando você vem com alguma coisa, ou assim com uma dificuldade, né, a pessoa que não enxerga, ele vem com potencial para desenvolver o restante. Então, é uma oportunidade enorme que aquele espírito desenvolva outras características, outros potenciais que ele tem e que, de repente, ele não valorizava ou ele não desenvolveu como poderia. Então, existem várias situações. Por isso que a gente diz, cada caso é um. Exatamente. Cada situação é uma. Nós, no início do programa, nós perguntamos quem são essas crianças, né? Que vêm com essas necessidades especiais, esses espíritos. E agora nós perguntamos, quem são essas famílias que recebem esses espíritos que se apresentam como crianças com necessidades especiais? Essas famílias, elas são preparadas para isso. Na espiritualidade, nós formamos as famílias espirituais, certo? O objetivo de Deus, obviamente, para nós é que a gente torne essa família universal. Por enquanto, ainda estamos separados por núcleos, ok? E aí, o que acontece? Esse espírito que está vindo para mim, como um filho com necessidades especiais, na maioria das vezes, existem uns casos extras que, infelizmente, talvez não dê para falar. Mas, na maioria das vezes, são aqueles espíritos que estão conosco nessas idas e vindas. E muito raramente, não, é ao contrário, muito comumente, esses espíritos estiveram juntos quando esse que veio com essas necessidades transgrediu de forma mais grave essas leis de Deus. Então, aqueles espíritos que estão ali em torno dele, por afinidade, certo? Eles se propõem a receber esse espírito, porque é muito comum a gente ver as famílias receberem com muito amor, porque é uma grande oportunidade de todos se refazerem. E é óbvio que eu quero que aquele ente querido consiga superar aquela situação. Então, eu me proponho a receber esse espírito como meu filho, como meu irmão, certo? 1000 situações. Normalmente, vamos colocar como filhos, que é onde a gente está focando. E a gente vai cuidar. Existem famílias, sim, que renegam. Mas isso é um problema à parte, porque nós temos nosso livre-arbítrio. Então, o que a gente combina lá em cima, do outro lado, né? Nem sempre a gente cumpre aqui por questão de livre-arbítrio. Mas a maioria das famílias que eu conheço e que receberam crianças com essas necessidades, cuidam muito bem. E a maioria dessas crianças especiais aí, elas são extremamente amorosas. É muito comum a gente ver crianças lidando ali com aquelas crianças especiais de uma maneira tranquila. Elas nunca observam que aquela criança é diferente. Porque a gente sabe que até os 6 anos de idade, a criança ela está pura, ela está pronta para receber as informações, as orientações dos pais da encarnação atual. Então, é fundamental que a gente consiga colocar para aquela criança coisas boas, de acordo com as leis de Deus, para quando ela chegar aos 7 anos de idade, que é aquela faixa onde o espírito realmente se estabelece e começa a colocar para fora tudo que é dele, toda a carga reencarnatória dele, das experiências anteriores, ele vai estar com aquela semente que
colocaram nele, e aquilo ali, com certeza, vai germinar e vai sufocar um pouco as tendências ruins, digamos assim, que nós trazemos, né, como lembranças. Hoje, nas escolas, porque antes essas crianças eram separadas, né? Existiam professores treinados com turmas especiais, essa coisa toda. Hoje existe a inclusão. A inclusão, obviamente, como tudo que é implantado, tem o lado bom e o lado ainda não tão bom. Mas esse lado não tão bom está sendo trabalhado, porque vai ficar tudo muito bem, se Deus quiser. Essas crianças, com a inclusão, elas estão ali, aprendendo junto com as outras. E as outras que não vieram com essas necessidades especiais convivem com elas de uma forma muito natural. Fazem as brincadeiras de uma forma muito natural, porque ninguém nasce com preconceito. Gente, certo? Isso é uma responsabilidade muito grande das famílias, tá? Porque tem família que não lida muito bem com isso, que não quer que coloque junto do filho na mesma sala, né? E que passa um preconceito enorme para as crianças. Isso com relação a qualquer coisa, né? Então, quer dizer, as famílias são fundamentais, dando exemplo, cultivando nessas crianças o respeito ao próximo, o respeito à diferença, o ver naquela outra pessoa, uma pessoa realmente, como nós somos. Isso independente de religião, independente de crença, independente do colégio, independente de qualquer coisa. Do mesmo jeito que nós sabemos, entendeu? Que nós não somos a profissão que nós temos, nós não somos o cargo que nós ocupamos. Nós estamos aprendendo, estamos evoluindo e ninguém é melhor do que ninguém. Nós Chega a ser uma questão moral, né? Com certeza. Chega a ser uma questão porque moral. A deficiência pode ser, que traz, né, também essa questão. Mas a gente precisa vivenciar isso. Como a gente já disse algumas vezes, né? Por mais que você ache que a criança está distraída, seja com o que for, ela presta atenção. Ela ouve, ela capta. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente emite é sentido. A gente emite, né? Essa nossa vibração é sentida. A nossa brincadeira, até um apelido. Como é constrangedor, né? Você colocar um apelido na pessoa, no que aquilo que te chama a atenção. Lembra aquela coisa que nós conversamos há algum tempo atrás sobre... Algumas pessoas devem conhecer aquela toalha branca lindíssima na mesa, toda bordada, um espetáculo com renda nas bordas, né? Maravilhosa. E aí a pessoa está ali olhando e ela só consegue reparar no furinho que tem a toalha. É verdade. É um furo minúsculo. Sabe, a toalha é belíssima. A toalha tem tantos detalhes que só ela tem. Nos desenhos, no bordado, na renda. E a gente se limita ao furinho. Então, quer dizer, muitas vezes a pessoa coloca o apelido no outro do furinho. E o resto, aliás, e tudo mais. Porque o que você está vendo é um detalhe. Seja o detalhe que for, e isso não é justo. Não é justo com a pessoa que está ali, não é justo com aquele espírito, como você, em processo evolutivo. É verdade. Você falando isso agora, eu lembrei claramente da passagem de Jesus, quando ele vai caminhando com os discípulos e eles passam por um cachorro morto, já putrefado, e aí os discípulos se afastam, ai, que mau cheiro, que coisa horrível. E aí Jesus olha e fala que dentes lindos ele tinha, né? É a visão educada. É a visão evangelizada. Exatamente. É essa visão que a gente precisa ter para poder tirar o melhor possível das situações e das pessoas, principalmente. Certo? Uma passagem que tem que é a reencarnação de Segismundo, que também é André Luiz, só que eu não vou lembrar o nome do livro, porque eu sempre faço confusão, eu prefiro não citar. A gente vê lá o trabalho que é feito, como é um trabalho bonito. E mesmo quando uma das pessoas envolvidas reluta e tenta se recusar
a cumprir com o que se comprometeu ainda na erraticidade, a espiritualidade trabalha de uma maneira, com tanto amor envolvido, que consegue dobrar aquela pessoa para receber aqueles entes que, de alguma forma, lhes trazem assim, lembranças desagradáveis que fazem doer a consciência, né? Porque a gente sabe, a gente estudando o livro dos Espíritos, a gente sabe, né? Onde estão gravadas as leis de Deus? Na consciência, porque senão nós espíritas conheceríamos coisas maravilhosas que nos ajudam a caminhar mais fortes, e as outras pessoas ligadas a outro tipo de religião não conheceriam. Isso não seria justo. Então, todos nós temos a mesma capacidade, porque nós trazemos as leis de Deus talhadas na nossa consciência. Então, é um olhar para dentro para saber a melhor maneira de caminhar, de como fazer na hora da dificuldade. As crianças são seres maravilhosos. Não foi à toa que Jesus falou que, se nós quiséssemos entrar no reino dos céus, teríamos que nos equiparar a eles. Isso ele quis dizer, não que a gente tivesse que voltar a ser pequenininho, uma criancinha, não. Em termos de pureza, de capacidade de pensar com pureza de coração, certo? Porque aquilo que a boca fala, o coração está cheio. Com né, certeza, Cida? com certeza. E é uma coisa assim importantíssima a gente entender isso, né? O olhar de amor é diferente do olhar de pena. O amor acredita, o amor estimula, o amor incentiva. Aquele ser que está ali, ele pode, ele tem capacidade. Talvez não o que você gostaria, ou talvez não o que o outro gostaria, mas quais dois seres fazem a mesma coisa da mesma forma? Cada um é único em todo o universo. Nós sabemos disso. Nós somos únicos. Então, quer dizer, aquele que está ali também é. E ele pode realizar, se você permitir. Sabe, não é aquela coisa de você ficar só... Vai cair, vai levantar, vai aprender, não vai fazer igual. É igual aquela história, eu tenho uma letra tão bonita, o outro não vai ter tão, vai ter diferente, é a letra dele. E assim vai. É o respeito. E, como sempre dito, o amor é o remédio que todo mundo precisa. Então, quer dizer, já aconteceu de uma criança que batia em todo mundo, pequena. Não me lembro se 3 ou 4, mas pequena, ela batia, ninguém conseguia ficar com ela. Ela batia todo mundo. E a gente chega perto e a gente só abraça. E você vai vendo aquela criança, ela ir serenando. E daqui a pouco ela está se aconchegando. Quer dizer, na realidade, o que ela precisava era de um acolhimento. Né? E tudo se dissipa e tudo muda, e as pessoas ficam olhando assim como se fosse a coisa mais espantosa do mundo. Mas o seu nervosismo, a sua forma de reagir, impacta diretamente naquela criança, impacta diretamente naquele adulto ou naquele jovem, porque ali está um espírito imortal como nós. Então, eu acho que o nosso horário já está acabando. Pablo está ali, balançando a cabeça. Passa muito rápido mesmo, sendo gravado. Sempre. Mas olha, gente, na próxima quinta-feira, né, depois desta que vocês vão estar assistindo, estaremos aqui de novo, ao vivo. Compareçam, convide pessoas. Este programa que está sendo gravado assim com todo o nosso carinho, compartilhe. Curta, comente, tá? Toca no sininho, toca no like. Né, Lilian? Despedidas. Vou botar rápido que o pessoal já está matando a gente. Eu só vou terminar com isso que a Ceíra falou, porque o amor, ele acolhe. E a pena, ela humilha. Vamos fazer essa diferença. Foi um prazer enorme, tá? Até a próxima. Boa tarde. Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco, com a apresentação de Ceíra Oliveira.